Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite envolvera a cidade sob uma chuva fina e incessante. As gotas respingavam contra as janelas do apartamento de Claire Belmont, desenhando rastros transparentes que refletiam as luzes de neon da rua. Ela estava sozinha, sentada em sua sala de estar mergulhada em penumbra. À sua frente, o telefone sobre a mesa parecia pesar 1 tonelada. Durante vários dias ela hesitou em discar o número secreto que um colega lhe havia sussurrado, quase como uma confidência perigosa. Se você alguma vez se encontrar à beira de um desastre, ligue para este serviço especializado. Eles sempre encontram uma solução. Naquela noite, Claire não aguentou mais. 3 anos de solidão, 3 anos de silêncio, 3 anos convivendo com o fantasma do seu falecido marido. Julien Morel, seu amor, seu marido, havia desaparecido durante uma missão no exterior. As autoridades a informaram de sua morte sem provas e a aconselharam a seguir em frente. Mas Claire nunca conseguiu. Ela viveu com essa ferida aberta, incapaz de amar novamente, incapaz até mesmo de sorrir plenamente. Com a mão trêmula, ela agarrou o fone e descou os números. Cada bip da discagem soava em seu coração como uma martelada. Um tom, depois outro. E finalmente uma voz. Serviço especial, boa noite. Qual é a sua emergência? Claire congelou. Sentiu a respiração falhar. Aquela voz, ela conhecia melhor do que qualquer outra. Grave e reconfortante, ligeiramente velada como quando ele falava à tarde da noite. Ela gaguejou, incrédula. Julien. Um silêncio pesado se seguiu. Era como se o mundo tivesse parado. Então a voz recomeçou, perturbada, hesitante. Claire? O telefone quase escorregou de suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era impossível. E, no entanto, do outro lado daquela linha misteriosa, era ele mesmo. O homem que ela não via há 3 longos anos. O homem que todos diziam estar morto. Seu marido. Claire permaneceu imóvel, com o fone pressionado contra a orelha, sem conseguir acreditar no que acabará de ouvir. As lágrimas embaçavam sua visão, mas seu coração batia descontroladamente. Julie? É você mesmo? Diga-me que não estou sonhando. Um suspiro profundo ecoou do outro lado da linha. Então a voz, aquela voz que pertencia ao seu falecido marido, respondeu em um tom baixo e trêmulo. Claire, eu não deveria estar falando com você. Como você conseguiu esse número? Ela se sentou abruptamente, como se tivesse sido atingida por um raio. Não importa. 3 anos, Julien. 3 anos que eu te procurei, que te esperei. Disseram-me que você estava morto. Um silêncio pesado se instalou. Ela quase podia sentir a respiração dele do outro lado, irregular, como se ele estivesse lutando consigo mesmo. Finalmente ele murmurou. Era nisso que eles deveriam acreditar. Era mais seguro assim, para você. Aquelas palavras causaram um arrepio na espinha de Claire. Mais seguro. Por quê? Do que ele estava falando? E Julien, explique-se. Onde você está? Por que não voltou? Por que me deixou sofrendo todo esse tempo? Ela não sabia se gritava, chorava ou ria de alívio. Seu coração estava repleto de emoções conflitantes. Não posso dar detalhes por telefone. Ele respondeu com uma nova seriedade. Mas saiba que eu nunca me esqueci de você, nem por um segundo. Fiz essa escolha para te proteger. Claire sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se, pressionando o telefone contra a bochecha como se quisesse garantir que não lhe escapasse das mãos. Então tudo isso, sua ausência, sua suposta morte, foi mentira? Não é mentira. É uma necessidade. Ele respirou. Mas o destino quis que você se deparasse com esta linha. Talvez o momento tenha chegado. Sua sentença permaneceu suspensa, incompleta, envolta em mistério. Claire respirou fundo, reunindo toda a coragem que lhe restava. Então me escute com atenção, Julien. Não importa o que você tenha passado, não importa seus segredos, eu quero a verdade. Você me deve pelo menos isso. Você é meu marido. Do outro lado da linha, um suspiro resignado. Então, com uma delicadeza que a comoveu profundamente, ele respondeu. Vamos nos encontrar. Amanhã à noite, naquele café antigo perto do porto, o lugar onde sempre íamos depois das suas aulas. Você se lembra? Seu coração disparou. Ela murmurou um sim, quase inaudível. E antes que ela pudesse acrescentar algo, a ligação caiu. Claire permaneceu sozinha no silêncio de seu apartamento, o telefone ainda quente contra sua pele. Amanhã. Amanhã, ela veria o homem que amava novamente, o homem que ela pensava estar morto. Mas no fundo, o medo latente já crescia dentro dela. Porque se Julien havia desaparecido para protegê-la, significava que o perigo ainda espreitava.
No dia seguinte, Claire passou o dia atordoada. Era impossível se concentrar em qualquer coisa. Toda vez que tentava trabalhar, seus pensamentos retornavam incessantemente à voz que ouvirá. Julien. Vivo. Real. E no entanto repleto de mistérios. Ao cair da noite, ela vestiu um casaco escuro e foi até o porto. O vento marítimo chicoteava seus cabelos, trazendo o cheiro de sal e ferrugem. O velho café ainda estava lá com sua fachada desbotada, venezianas azuis descascadas e a placa tremeluzente. Quantas vezes eles riram lá dentro, compartilhando memórias e planos para o futuro. Seu coração batia tão forte que ela pensou que fosse explodir quando empurrou a porta. O lugar estava quase vazio, com apenas alguns clientes habituais e uma garçonete limpando copos distraidamente atrás do balcão. E então ela ouviu. Sentado num canto isolado com o capuz levantado, seus traços mais definidos do que antes, mas impossíveis de confundir. Seus olhos, aqueles olhos que tanto a cativaram, aqueles olhos que ela pensava estarem perdidos para sempre. Claire permaneceu imóvel na soleira da porta, sem conseguir se mover. Os segundos se arrastaram, até que Julien ergueu a cabeça. Seus olhares se encontraram. Uma mistura de alívio e dor cruzou seu rosto. Claire, ele suspirou ao se levantar. Ela deu um passo hesitante para a frente, depois outro, antes de se atirar em seus braços. O tempo pareceu parar, e ela se agarrou a ele como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas. Você está vivo, você está realmente aqui, ela soluçou. Julien a abraçou com força, como se quisesse convencê-la de que não era um sonho. Mas quando ela olhou para ele, notou seu rosto cansado, suas feições abatidas, seus olhos constantemente alertas, observando cada canto do quarto. E Julien, explique-se. Onde você esteve todo esse tempo? Por que deixou todos acreditarem que você estava morto? Ela perguntou com a voz embargada. Ele hesitou, passou a mão nervosamente pelos cabelos e então respondeu em tom grave. Não posso te contar tudo aqui. Mas saiba que descobri coisas que me obrigaram a desaparecer. Fiz inimigos perigosos, Claire. Se eu tivesse ficado, você também teria corrido perigo. Ela franziu a testa, balançando a cabeça negativamente. E você achou que me fazer acreditar que você estava morto era melhor? 3 anos, Julien. 3 anos de sofrimento e vazio. Ele apertou a mão dela com uma intensidade desesperada. Eu sei, e é a maior dor da minha vida. Mas eu não tive escolha. Agora, se voltei para você, é porque a ameaça é muito real. E você precisa saber a verdade. Naquele instante a porta do café se abriu de repente, deixando entrar uma corrente de ar frio e 2 homens de casaco preto. Seus olhares percorreram o salão frios e precisos. Julien congelou, apertando a mão de Claire com força. Eles nos encontraram, ele murmurou em voz baixa. Claire sentiu medo dominá-la. Ela ainda não tinha recebido nenhuma resposta, mas uma certeza já era clara: sua vida acabará de mudar para sempre. O pesado silêncio do café foi quebrado quando os 2 homens de casaco preto entraram na sala. Seu andar metódico, seus olhares penetrantes, tudo neles exalava ameaça. Julien inclinou-se na direção de Claire, sua voz quase um sussurro. Não entre em pânico. Quando eu disser, agora corra atrás de mim. Claire assentiu com a cabeça, o coração disparado. Seus dedos tremiam nos dele. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: precisava confiar nele. Os homens se separaram, um indo em direção ao balcão, o outro inspecionando as mesas no fundo. Pareciam estar procurando por alguém. Claire sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Julien baixou ligeiramente o capuz, escondendo o rosto, e sussurrou. Agora. Ele agarrou a mão dela e saltou do banco. Em poucos passos rápidos atravessaram a sala. Os homens reagiram imediatamente. Ei, você aí! Um deles gritou. Julien arrombou a porta dos fundos do café, arrastando Claire para um beco escuro. A garoa ainda caía, tornando o chão escorregadio. Correram sem parar, seus passos ecoando no silêncio da noite. Julien, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O caso de Claire. Ele não respondeu imediatamente, seus olhos percorrendo os cruzamentos, procurando uma rota de fuga. Após algumas curvas rápidas, ele a empurrou delicadamente contra uma parede, recuperando o fôlego. O escutem com atenção. Esses homens fazem parte de uma organização que queria me matar. Eu descobri coisas, informações que eles não queriam que eu revelasse. Claire olhou para ele, atônita. Uma organização? Do que você está falando? Você foi lá em uma viagem de negócios, não para um filme de espionagem. Julien esboçou um sorriso irônico. Era nisso que todos deveriam acreditar. Mas na realidade, eu trabalhava para uma unidade de inteligência.
Oficialmente eu não existia. E quando descobri a verdade sobre algumas de suas operações ilegais, eles decidiram me apagar. Eu tive que desaparecer. Claire sentiu o chão tremer sob seus pés. 3 anos de sofrimento, e agora ela descobriu que seu marido levava uma vida dupla. Então, durante todo esse tempo, você era um agente secreto? Ela murmurou, incrédula. Ele assentiu com a cabeça, seus olhos escuros brilhando na chuva. Sim. E se você está comigo agora, Claire, é porque já está na mira deles. Você precisa entender. A partir desta noite, sua vida nunca mais será a mesma. Antes que ela pudesse responder, o som de passos apressados ecoou atrás deles. Os 2 homens os haviam encontrado. Julien apertou a mão de Claire e disse em tom firme: curso. Eles mergulharam de volta no labirinto de vielas, caçados como fugitivos. Julien e Claire correram sem parar, seus passos ecoando nas pedras molhadas da rua. Ofegante, ela sentia o coração disparado. Cada esquina parecia esconder uma ameaça. Finalmente Julien parou em frente a uma porta de metal enferrujada, escondida entre 2 armazéns abandonados no porto. Ele tirou uma pequena chave que carregava no pescoço, inseriu-a rapidamente na fechadura, e a porta cedeu com um gemido abafado. Rápido entre, ele respirou. Lá dentro, um amplo espaço pouco iluminado os recebeu. Caixas empoeiradas, uma mesa de metal e algumas lamparinas a óleo davam ao lugar ares de um refúgio improvisado. Julien fechou a porta atrás deles e a trancou cuidadosamente. Claire deixou-se cair numa cadeira ainda ofegante. Julien, diga-me a verdade, toda a verdade. Quem são esses homens? Que organização é essa? Julien sentou-se em frente a ela, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar sombrio. O nome deles era numa organização clandestina, composta por ex-militares, agentes corruptos e políticos ambiciosos. Seu objetivo: controlar informações confidenciais e manipular governos inteiros nas sombras. Claire olhou para ele incrédula. E você? Você trabalhava para eles? Ele balançou a cabeça negativamente. Não. Eu trabalhava para uma unidade especial do governo. Minha missão inicial era me infiltrar na Orion e coletar provas. Mas quando descobri o quão extensa era a rede deles, alcançando os mais altos escalões do país, percebi que ninguém poderia me ajudar. Eu estava sozinho. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Então, eles te caçaram e para sobreviver, você teve que me fazer acreditar que estava morto? Seu rosto se contorceu de dor. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas se eu tivesse ficado, eles teriam usado você para chegar até mim. Eu não podia correr esse risco. Um silêncio pesado se instalou. Claire baixou os olhos com as mãos tremendo. Uma parte dela queria gritar de raiva, outra só queria se aconchegar contra ele e esquecer esses 3 anos perdidos. De repente, um som metálico ecoou lá fora, um baque surdo contra a porta. Claire deu um pulo, com o coração na garganta. Julien levantou-se de um salto, com o olhar alerta. Eles nos seguiram. Ele abriu um alçapão escondido sob o assoalho e fez sinal para Claire entrar. Rápido, desça as escadas. É uma passagem secreta que preparei para o caso de precisar. Confie em mim. Tremendo, mas determinada, Claire correu para a abertura escura. Julien a seguiu, fechando o alçapão no exato momento em que passos pesados ecoaram no armazém. Na escuridão do túnel úmido, Claire murmurou com a voz embargada. Julien, até onde isso vai dar? Ele pegou a mão dela, com os olhos brilhando com uma determinação feroz. Até o fim, Claire. Até que Orion deixe de existir. O túnel era estreito, úmido e cheirava a sal e ferrugem. Claire avançou cautelosamente, guiada pela mão firme de Julien. As paredes de concreto estavam cobertas de mofo, e a água pingava do teto em um ritmo constante que soava como uma contagem regressiva. Para onde leva essa passagem? Ela sussurrou. Debaixo das docas. Há uma saída na outra extremidade, perto de um antigo armazém abandonado. Mas temos que ser rápidos. Se eles descobrirem a entrada, não hesitarão em nos seguir. Claire assentiu com a cabeça, embora seu coração estivesse acelerado. Cada passo parecia aproximá-la de um mundo que ela jamais imaginara. Um mundo de sombras, segredos e perigos constantes. De repente, um som abafado ressoou atrás deles. Passos ecoando. Julien Serra principalmente. Eles já estão aqui. Eles aceleraram o passo, mas os passos se aproximavam, ecoando no túnel como uma caçada implacável. Claire olhou para trás e viu na escuridão a luz bruxuleante de uma lanterna. Julien, eles estão vindo. Sem hesitar, ele a empurrou para trás de uma velha divisória de metal que escondia uma alcova. Esconda-se aí, custe o que custar. Não saia até que eu mande. Não, eu não vou te deixar sozinho, ela protestou com a voz trêmula.
Julien colocou a mão na bochecha dela, olhando nos olhos dela. Acredite em mim. Se eu cair, você precisa continuar. Você é a minha razão para lutar, Claire. Uma onda de lágrimas ameaçou dominá-la, mas antes que ela pudesse reagir, ele se virou, sacando uma pequena arma escondida sob o paletó. As figuras se aproximavam. 3 homens desta vez, armados. Julien esperou até que estivessem perto o suficiente e então atirou. O som ecoou pelo túnel como um trovão. Um dos homens caiu, os outros 2 revidaram imediatamente. As balas ricochetearam nas paredes de concreto, faíscas voando na escuridão. Claire, escondida atrás da divisória, prendeu a respiração, rezando para que ele sobrevivesse. O tempo parecia ter parado. Finalmente, após algumas trocas de palavras, um silêncio repentino se instalou. Então, uma mão tocou a divisória. Julien, ofegante e coberto de suor, apareceu. Acabou. Por enquanto. Ela saiu de seu esconderijo e correu para os braços dele, com as mãos trêmulas em seu rosto. Você poderia ter morrido. Ele esboçou um sorriso cansado. Mas eu não estou morto. Não enquanto você estiver aqui. Ele a beijou rapidamente, como se para lhe dar forças para continuar. Então acrescentou com voz grave. Venham. Este túnel em breve deixará de ser seguro. Orion não vai parar até nos destruir. De mãos dadas, retomaram a corrida na escuridão, deixando para trás os corpos e o eco da violência. Pela primeira vez, Claire compreendeu plenamente o significado de suas palavras. Sua vida havia mudado para sempre. Eles finalmente emergiram no final do túnel, atrás de um portão de metal que dava para um beco deserto, longe das docas. O vento marítimo soprava forte e o ar gélido da noite invadia seus pulmões. Julien forçou o portão e ajudou Claire a sair. Ela respirou fundo, mas suas pernas ainda tremiam. Não podemos continuar fugindo para sempre, Julien. Você precisa me dizer o que faremos agora. Ele fechou o portão atrás deles e o consertou com um olhar determinado. Você tem razão. Fugir não vai bastar. Se quisermos sobreviver, precisamos atacar primeiro. Claire olhou para ele incrédula. Greve. Mas, você está falando de uma organização secreta, com homens armados, poderosos e inescrupulosos. E você está completamente sozinho. Julien esboçou um sorriso irônico. Não totalmente. Ele a conduziu por várias ruas escuras até um pequeno apartamento dilapidado no 3º andar de um prédio discreto. Assim que a porta foi trancada, ele levantou uma tábua sob o assoalho e retirou uma maleta de metal. Ao abri-la, Claire descobriu um laptop resistente, pastas cheias de anotações manuscritas e vários pendrives. Durante 3 anos tenho vindo a reunir provas. Contas bancárias, transferências ilegais, comunicações encriptadas. Tudo o que é necessário para desmantelar a Orion. Mas não consigo fazer isto sozinho. Eles têm informantes por todo lado, até na polícia e nos serviços oficiais. Um passo em falso e estamos perdidos. Claire sentiu o coração acelerar. Aquilo era inimaginável. Diante dela estava não apenas seu marido, que havia retornado dos mortos, mas também um homem caçado, pronto para enfrentar uma organização inteira. E quanto a mim em tudo isso? Ela perguntou com voz fraca. O que posso fazer? Julien aproximou-se, colocou as mãos nos ombros dela e fixou o olhar no dela. Você me dá um motivo para continuar. Uma força que me falta quando estou sozinho. Você sempre foi minha âncora, Claire. Sem você, eu não teria conseguido passar por esses 3 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas involuntariamente. Ela compreendia a gravidade da situação, mas, no fundo, uma parte dela sentia-se renascida simplesmente por vê-lo parado diante dela. De repente, o laptop acendeu. Julien havia ativado um programa criptografado. Na tela apareceu o rosto de uma mulher na casa dos 30, morena, com feições determinadas. Julien? Ela disse com voz tensa. Você finalmente voltou a ficar online. Pensávamos que você estava morto. Claire deu um pulo. Julien encontrou seu olhar e então respondeu calmamente. Não estou morto. Apenas bem escondido. E não estou mais sozinho. A mulher ergueu uma sobrancelha ao avistar Claire no campo de visão da câmera. Precisamos conversar. Orion se move rápido. Eles sabem que você voltou. E desta vez, o ataque será mais forte. Julien apertou a mão de Claire, o olhar endurecido pela determinação. Então, chegou a hora de atacarmos primeiro. A imagem da mulher na tela oscilou levemente, como se a conexão desse 1000 voltas antes de chegar até elas. Ela observava Claire com uma atenção peculiar, quase suspeita. Quem é ela? Ela perguntou a Julien. Julien respirou fundo, colocou uma mão reconfortante sobre a de Claire e respondeu. Essa é minha esposa. Claire, eu não podia mais mantê-la fora disso.
Ela tem o direito de saber, e agora, ela faz parte dessa luta. O rosto da mulher endureceu. Você pode tê-la condenado agora, Julien. Claire sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas antes que pudesse responder, Julien apertou sua mão delicadamente e retrucou com firmeza. Não. É justamente porque Orion a encontraria mais cedo ou mais tarde que prefiro que ela esteja perto de mim, protegida. A mulher suspirou, e então sua expressão mudou, suavizando-se. Meu nome é Helena Ramirez, analista de inteligência. Julien e eu trabalhamos juntos para nos infiltrarmos na Orion, antes de tudo desmoronar. Desde então tenho reunido sobreviventes, agentes como nós que se recusam a se submeter. Claire assentiu com a cabeça, ainda em choque, mas ousou fazer a pergunta que a consumia por dentro. E você? Você realmente acha que pode destruir uma organização desse porte? Helena deu um sorriso irônico. Não sozinha. Não sem Julien. E certamente não sem alguém como você. Moi? Repetiu Claire, perplexa. Julien lançou-lhe um olhar intenso. Você não faz ideia do quão forte você é, Claire. Você sempre teve essa habilidade de enxergar através das mentiras, de encontrar detalhes que ninguém mais percebe. É exatamente disso que precisamos para decifrar certos dados. Helena prosseguiu imediatamente. Julien me deu algumas das provas, mas parte delas ainda está criptografada, escondida em arquivos extremamente complexos. Se conseguirmos decifrá-las, teremos o suficiente para expor a Orion publicamente. Mas precisamos agir rápido, eles já estão no nosso encalço. Nesse instante, um som abafado ecoou do lado de fora do prédio. Claire deu um pulo. Julien pegou sua arma e foi até a janela, entreabrindo a cortina. Na rua, um carro preto estava estacionado, com os faróis apagados. Duas figuras estavam dentro. Julien murmurou. Eles nos encontraram. Helena, do outro lado da tela, franziu a testa. Escute, Julien. Você precisa sair daqui imediatamente. Encontre-me no ponto de encontro da Delta. Vou lhe enviar as coordenadas. Mas se apresse. A conexão foi interrompida repentinamente. A tela ficou preta. Julien voltou-se para Claire, com uma expressão mais determinada do que nunca. Não temos escolha. Se você ficar comigo, precisa estar preparada para tudo. De agora em diante, cada segundo conta. Claire sentiu o medo dominá-la, mas ao mesmo tempo, uma nova chama ardeu dentro dela. 3 anos de espera, 3 anos de silêncio. E ali estava ela, agora no centro da batalha, ao lado do homem que pensava ter perdido. Ela apertou a mão dele e respondeu com voz firme. Estou pronto. Julien rapidamente guardou seu equipamento em uma bolsa reforçada, colocou a arma no coldre e pegou uma pequena caixa de metal, que apertou na palma da mão. Claire observava cada gesto preciso, cada movimento calculado, como se ele tivesse ensaiado aquele cenário 1000 vezes. O que é isso? Ela perguntou, apontando para a caixa. Um bloqueador de sinal. Se o ativarmos, as comunicações deles serão interrompidas. Isso nos dará alguns preciosos minutos. O som de uma porta de carro batendo ecoou pela rua. Claire sentiu o coração disparar. Julien aproximou-se da porta, fez um gesto para que Claire se abaixasse e com um movimento rápido, abriu uma pequena passagem pela saída dos fundos do prédio. Eles correram para um beco estreito, a chuva batendo forte nas pedras da calçada sob seus pés. O vento frio açoitava seus rostos. Atrás deles, gritos ecoavam, ordens nítidas e coordenadas. Orion já estava em seu encalço. Julien apertou a mão de Claire, guiando-a com uma confiança gélida. Corra sem parar. E acima de tudo, não olhe para trás. Claire obedeceu com as pernas tremendo, mas impulsionadas por uma adrenalina recém-descoberta. Atravessaram vários becos, escalaram barreiras e escaparam por pouco de uma patrulha que vasculhava a área. Cada respiração de Claire queimava em seu peito. De repente uma figura surgiu diante deles. Um homem enorme, vestido todo de preto, bloqueava a saída do beco. Julien reagiu imediatamente, jogou o bloqueador de sinal no chão. Uma onda metálica se espalhou pelo ar, e os fones de ouvido dos agentes da Orion crepitaram antes de silenciarem. O homem hesitou por uma fração de segundo. Aquilo foi o suficiente. Julien atacou com precisão cirúrgica, um golpe certeiro no pulso, um movimento repentino na garganta. O agente desabou, inconsciente. Ele gritou para Claire. Eles chegaram a uma avenida mais larga. Ao longe, Claire avistou uma pequena motocicleta estacionada junto a um muro. Julien tirou um molho de chaves do bolso, prova de que havia previsto essa rota de fuga, e fez sinal para Claire subir na moto. A motocicleta rugiu, rasgando o silêncio da noite.
Eles percorreram as ruas encharcadas pela chuva em alta velocidade, com os faróis dos carros pretos da Orion perseguindo-os como predadores ferozes. Claire agarrou-se a Julien com todas as suas forças, seu coração batendo em uníssono com o do homem que ela julgava perdido. Cada curva era uma luta contra a queda, cada aceleração uma aposta na sobrevivência. Finalmente, após uma perseguição frenética pela cidade, Julien virou em direção a uma ponte abandonada que saía do centro. Os carros pretos não conseguiam acompanhá-los naquela estrada estreita e perigosa. O silêncio foi retornando gradualmente, quebrado apenas pela respiração ofegante de Claire e pelo motor da motocicleta. Julien diminuiu a velocidade e, sem se virar, disse em voz grave: "Ganhamos apenas algum tempo. O ponto de encontro do Delta fica a poucos quilômetros daqui. Lá, saberemos se realmente conseguiremos escapar deles, ou se tudo já está perdido." Claire fechou os olhos por um instante. Finalmente entendeu. Seu chamado para esse serviço especial não apenas trouxera seu marido de volta, também a mergulhar em uma guerra que superaria tudo o que ela poderia ter imaginado. O sol mal havia nascido quando Julien e Claire finalmente chegaram à entrada discreta do ponto de encontro do Delta, uma antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade. As paredes de concreto estavam cobertas de grafite, e um portão de metal parcialmente enferrujado servia de porta. Julien parou a motocicleta e fez sinal para Claire descer. Lá dentro várias pessoas já aguardavam. Homens e mulheres com olhares severos, vestidos com simplicidade mas prontos para agir. Helena os cumprimentou imediatamente, seus olhos examinando Claire com uma mistura de desconfiança e curiosidade. "Bem-vindo a Delta Point. Julien, vejo que você trouxe alguém de volta", disse ela, lançando um olhar significativo para Claire. Julien falou com firmeza. "Ela agora faz parte da missão. Ela sabe o que está em jogo e pode nos ajudar a decifrar certas informações." Claire sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Alguns pareciam céticos, outros intrigados. Ela respirou fundo, pronta para provar seu valor. Helena olhou fixamente para ela e depois assentiu levemente com a cabeça. "Muito bem. Julien, mostre a eles o que você descobriu." Julien abriu a maleta e conectou o laptop principal à tela fixada na parede da fábrica. Arquivos criptografados, listas de contas, comunicações interceptadas e evidências de corrupção apareceram na tela. Orion é mais poderoso do que pensávamos. Eles têm informantes em todos os lugares e sabem que eu voltei. Julien explicou. Mas esses arquivos contêm provas de que eles podem ser detidos. Só precisamos descriptografá-los e publicá-los. Enquanto todos analisavam os dados, um ruído agudo ecoou do lado de fora da fábrica. Os olhos de Julien se arregalaram. "Eles nos seguiram até aqui", ele murmurou. Claire sentiu o sangue gelar nas veias. Observou os rostos ao seu redor, alguns se posicionavam perto das janelas, armas em punho, enquanto outros se preparavam para barricar as entradas. De repente, Helena bateu palmas para chamar a atenção. "Espere", ela disse com voz grave. "Alguém aqui nos traiu. Orion sabe onde estamos. Há um informante no grupo." O silêncio se instalou como um peso opressivo. Olhares se encontraram desconfiados, cada um avaliando o outro. Claire sentiu o coração disparar. A traição não viera apenas de Orion, mas de alguém que eles conheciam, um membro da própria equipe. Julien colocou uma mão firme no ombro de Claire. "Mantenham a calma. Descobriremos quem é e corrigiremos a situação. Mas precisamos agir rapidamente." Naquele instante, o som de vidro quebrando ecoou atrás deles. Uma janela acabará de ser estilhaçada por um projétil, e uma figura mascarada irrompeu na sala, arma em punho. Claire gritou, mas Julien reagiu imediatamente, empurrando-a para trás de si e disparando um tiro de advertência. O confronto tinha acabado de começar. A sala estava um caos. O corpo mascarado de Orion avançava lentamente, arma em punho, enquanto Julien e Claire, atrás de barricadas improvisadas, aguardavam em posição de ataque. Helena e o restante da equipe Delta bloqueavam as outras entradas, prontos para retaliar. Julien sussurrou para Claire: "Fique atrás de mim. Observe tudo e anote cada detalhe. Essa é a chave." Claire assentiu com a cabeça, ofegante, enquanto seu olhar percorria o rosto do intruso. Foi então que ela reconheceu um detalhe que jamais deveria ter ignorado: a tatuagem em seu pulso. "Julien, é o Mark", ela murmurou. Julien franziu a testa. "Mark, um dos meus antigos contatos de confiança." A figura mascarada congelou, surpresa por Claire tê-la reconhecido. Julien aproveitou a distração. Com um movimento rápido e preciso desarmou Mark e o subjugou, enquanto os outros agentes neutralizavam os reforços da Orion que tentavam se infiltrar na fábrica.
Mark, ofegante, olhou para Claire com uma expressão que era uma mistura de raiva e arrependimento. Você nunca deveria ter me traído, Grognatheil. Claire, com o coração ainda batendo forte, respondeu com firmeza. Você nunca mais vai me ameaçar. 3 anos de mentiras e suposta morte já bastam. Julian falou frio e determinado. Orion está acabado. Tudo que você escondeu será revelado ao mundo. E você, Mark, responderá por seus atos. Assim que os últimos membros da Orion foram presos pela equipe da Delta, Helena ativou o sistema de divulgação de provas em todas as redes seguras que eles controlavam. Documentos, transferências ilegais, evidências de corrupção, tudo foi tornado público. Claire sentiu uma onda de alívio e triunfo a invadir. 3 anos de medo, espera e silêncio haviam se transformado em justiça. Ela olhou para Julian, que lhe deu um sorriso cansado, mas vitorioso. Você vê, ele murmurou, abraçando-a com força. Nós resistimos, apesar de tudo. Claire sentiu as lágrimas correrem, não mais de medo, mas de felicidade e alívio. 3 anos de angústia e separação, e agora, o futuro parecia possível. Enquanto o sol nascia sobre a cidade, inundando a fábrica com uma luz dourada, Claire soube que a vida deles tinha acabado de recomeçar. Juntos eles enfrentaram a escuridão, lutaram contra a traição e sobreviveram ao impossível. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou firmemente que a felicidade, a vida real, não estava mais fora de seu alcance.